Chegamos a mais uma aula do Feed Minha Cara e nessa aula a gente vai falar referente a um conteúdo de valor. O objetivo dessa aula é te ensinar o que caracteriza um conteúdo de valor nas redes sociais e como esse tipo de conteúdo pode impactar positivamente sua presença digital, seja você empresário ou social media. E quando você entende ali que gera valor para o teu público-alvo, você será capaz de criar postagens que não apenas engajam, mas também resolvem os problemas e geram ali conexões, tá? Muito se fala a importância de criar conteúdo de valor. O que mais a gente vê assim, conteúdo de valor, criar conteúdo de valor. Mas o que realmente significa na hora de gerar conteúdo de valor nas redes sociais? E o mais importante, como isso pode impactar diretamente o teu crescimento e o relacionamento com o teu público. O conteúdo de valor, ele vai além de simplesmente postar por postar um conteúdo. Ele é pensado, tá? Pensado estrategicamente para responder uma necessidade, resolver um problema ou educar o público de forma prática e objetiva. E quem é esse público? O teu público. O grande diferencial aqui está na relevância que ele traz para a vida de quem consome. Então, quando você entende com quem você empresário está falando, com quem o social media está falando através do conteúdo do teu cliente, então você tem que entender o cliente ideal, a pessoa que está lá do outro lado, tá? Fica mais fácil de criar conteúdos que sejam úteis, tá? Interessantes e que resolvam dores. Isso faz com que o público veja valor real em você e no seu negócio. Mas como saber se você está entregando este valor todo quando o público interage, compartilha e volta para consumir mais o que você oferece? Então significa que você está o quê? No caminho certo, tá? Então isso é um conteúdo de valor, tá? E o que é conteúdo de valor? Um conteúdo de valor é aquele que resolve o problema, educa e ele entretém de maneira que o público perceba o valor agregado na mensagem. Para entender o que gera valor, é essencial conhecer profundamente o seu cliente ideal, ou seja, entender suas necessidades, dores, desejo, quando o conteúdo é criado com base nisso, com uma solução e, portanto, relevante. Então, isso é um conteúdo de valor. É quando você resolve o problema da pessoa que está do outro lado. Então, ela vai ver valor em você. Então, é isso que é um conteúdo de valor. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conteúdo para empresários. Por exemplo, nicho de vendas e marketing, tá? Exemplo de conteúdo: 5 estratégias de vendas para aumentar suas conversões em 30 dias. Por que é de valor este tipo de conteúdo? Porque ele vai resolver um problema dos empresários que precisam melhorar as suas vendas rapidamente, trazendo dicas práticas que podem ser aplicadas imediatamente. Então, isso aqui é um conteúdo de valor, porque vai aumentar o quê? Aumentar as conversões. Nicho de finanças. Aqui eu trouxe um modelo de conteúdo. Planilha gratuita para controle de fluxo de caixa para pequenas empresas. Você tem ali um nicho de finanças, você faz esse tipo de conteúdo. Por que esse conteúdo ele gera valor na tua audiência? Ajuda o empresário a organizar as finanças do negócio dele. Uma das maiores dificuldades para pequenos e médios empreendedores é como fazer ali o fluxo de caixa da sua empresa. Agora, se for nicho de desenvolvimento pessoal e produtividade, pode criar um conteúdo assim, ó. Como gerenciar melhor o seu tempo para a técnica do Pomodoro. Então, por que esse conteúdo ele é um conteúdo de valor? Porque ele ensina uma metodologia prática para melhorar a produtividade, que é um desafio constante para muitos empreendedores. Nicho de tecnologia pode criar um conteúdo. As 3 ferramentas de automação de marketing que todo empresário deve conhecer em 2024. Isso já gera também desejo ali, gera valor, né, para a pessoa. Por quê? Porque ajuda os empresários a monetizarem seus processos com economia de tempo e recursos para implementar essas automações. E agora nós temos modelos para social media. Dicas de crescimento no Instagram. Então, pode criar um conteúdo. 3 formas de aumentar o engajamento dos seus stories em 7 dias. Esse tipo de conteúdo resolve a dor de muitos social media que buscam maneiras práticas e rápidas de melhorar o desempenho dos stories, uma ferramenta essencial para crescer no Instagram. Como criar conteúdos virais? O segredo para criar um conteúdo viral no Instagram 2024. Então, tu pode fazer esse tipo de conteúdo. E por que ele é valor? Ele gera valor. Traz uma solução direta para uma das maiores dores do meio digital, que é a criação de um conteúdo viral. A gente até falou aqui num tema de como criar conteúdo compartilhado, que querendo ou não é um conteúdo compartilhado que vai ser um conteúdo mais viral. E muitas vezes social media enfrenta as dificuldades para entender como alcançar uma audiência mais ampla.
Aqui também tem ferramentas de design gráfico, 5 ferramentas gratuitas de design gráfico para social medias que você precisa conhecer. E por que esse tipo de conteúdo gera valor ali para o social media? Porque social medias estão sempre buscando maneiras de criar conteúdos visuais atrativos sem gastar muito. Ferramentas gratuitas são um ótimo atrativo para esse público. E como analisar o resultado das campanhas? Guia rápido, como usar o Instagram Insights para otimizar estratégias de conteúdo. Então, a maioria dos profissionais de social media precisa aprender a interpretar as métricas, ver aqueles números e ajustar essa estratégia com base nos resultados. Esse tipo de conteúdo ajuda diretamente a melhorar a performance do perfil dos clientes dele, tá? E aqui eu trouxe também para outros nichos, ideias de conteúdo. Então, para o nicho de moda, por exemplo, pode criar um conteúdo assim, ó, como montar um guarda-roupa cápsula gastando pouco. Esse tipo de conteúdo traz solução para pessoas que desejam otimizar as suas roupas, o seu estilo, sem precisar gastar muito. Algo que tem grande apelo, especialmente em tempo de crise financeira. Então, muitas mulheres querem agora esses guarda-roupas cápsula. Até mesmo para criança agora tem esses guarda-roupa cápsula que ajuda ali na otimização até de tempo na hora de escolher os looks. Saúde e bem-estar pode criar um conteúdo dicas simples para reduzir o estresse no trabalho. Por que esse conteúdo gera valor na pessoa que está acompanhando esse perfil de saúde e bem-estar? Muitos profissionais buscam maneiras práticas de reduzir o estresse e melhorar o bem-estar no dia a dia no trabalho. Nicho de saúde, 10 aplicativos gratuitos para aprender um novo idioma em casa. Por que isso gera valor? Oferece soluções para as pessoas que querem desenvolver, aprender algo novo e melhorar suas perspectivas pessoais e profissionais. E na área da beleza, rotina skincare para quem tem pouco tempo. Como fazer uma skincare em 10 minutos? Como fazer uma skincare em 5 minutos? Produtos que você vai utilizar. Por que esse conteúdo gera tanto valor? Porque resolve o problema de muitas pessoas que querem cuidar da pele, mas não tem tempo ou orçamento para rotinas muito complexas ali. Então você faz esse conteúdo que vai gerar valor no teu público. Como encontrar o tipo de conteúdo de valor certo? Primeira coisa que você tem que saber, tá? Você tem que conhecer o teu público. Quanto mais você souber quem é o cliente ideal, a pessoa que está acompanhando aquele perfil, mais fácil vai ser para te criar conteúdo que resolvem o problema deles. Perguntas frequentes ali. O que o seu público está sempre perguntando? Fazendo caixinha de perguntas. O que estão perguntando? Ofereça as respostas através de posts, vídeos e carrosséis. Então, eles vão te fazer uma pergunta, pode pegar aquela pergunta e puxar, extrair dela várias perguntas diferentes para você criar conteúdos. Ofereça conteúdo útil. Um bom conteúdo de valor pode ser um tutorial, uma ferramenta gratuita, um guia prático ou uma série de dicas. Então, você tem que estar conhecendo muito a pessoinha que está te acompanhando. Esse teu seguidor não é somente um número, é uma pessoa que está do outro lado. Então, você precisa conhecer essa pessoa para agregar valor nela através do teu conteúdo. Então, você vai fazer conteúdo que vai resolver o problema dela, não o seu. Muitas pessoas acham que criar conteúdo é com base nelas. Não, o conteúdo é criado com base no público que te acompanha ou no público que você quer trazer, quer puxar para o teu perfil, tá? Então, é assim que funciona a parte de criação de um conteúdo de valor. Muitas pessoas falam assim, ó, criar conteúdo de valor. Mas então, o que é um conteúdo de valor? Agora você já sabe o que é um conteúdo de valor. Tem aqui vários exemplos de conteúdo para diversos nichos, onde você pode criar um conteúdo de valor. E por que ele é um conteúdo de valor? Por exemplo, para empresários aqui, né, de finanças. Ele é um conteúdo de valor porque está agregando valor na pessoa. Está ajudando a pessoinha que está lá do outro lado. Então, por isso que é muito importante você entender a pessoa, o seguidor, o cliente ideal que você quer para o teu perfil, tu vai criar conteúdo para essa pessoa e não para você, tá? Então essa daqui foi mais uma aula do Feed Minha Cara. A gente nos vê na próxima.